E aí, gente, Enem Science aqui. Hoje a gente vai para a aula 44 do nosso curso sobre economia. E hoje a gente vai falar sobre, novamente, com mais detalhes, complexidade de Kolmogorov. Extremamente importante, Kolmogorov. Para os nossos outros vídeos sobre algoritmos, né, aplicados para produção, né, seja para logística, como o Traveling Salesman, seja para logística em portos, com containers, seja para logística numa contexto de uma fábrica, ou outros problemas computacionais em relação à precificação, em relação à alocação de recursos, de capital, etc. O paper que eu vou citar é esse paper aqui do Andrei Kolmogorov. 3 métodos para uma teoria quantitativa da informação. Esse paper tá de graça na internet para você baixar. E pode baixar o PDF com facilidade, só pesquisando no Google. Depois eu vou deixar na descrição. E basicamente eu vou resumir os principais pontos do paper para gerar o que a gente tem como isso daqui, ó. O final a gente quer isso daqui. Que significa, na prática, né, que a complexidade de Kolmogorov é o menor ou mais eficiente algoritmo possível para resolver um problema. Só que a gente vai ver que tem uma lower bound nisso, né? Ou seja, sempre haverá uma dificuldade computacional para resolver certos problemas. Quanto mais o problema for complexo, né, em relação ao seu input, aumentando, mais você vai ter isso daqui. Você vai ter que... Existem problemas que são mais fáceis computacionalmente, outros que são menos fáceis. Como, por exemplo, rodar Super Mario World no notebook e rodar um GTA 6, por exemplo. Sempre o GTA 6 vai ser mais difícil, porque ele tem mais informação contida nele. E para problemas na economia de produção também é o caso, né? Então, uma produção de pequena escala é mais fácil de modular a logística em relação de larga escala. Então vamos com exemplos aqui, né? Então, primeiro, a gente tem sobre diferentes palavras, ele vai dar como 2, ele vai dar K palavras, K mais 1. Então aqui é um número de diferentes palavras, em que K são as palavras em si. E vai fazer sentido depois. E aí você tem a quantidade de informação que é dada como I aqui, que vai ser igual a K, que vai ser o número de palavras. Por exemplo, tá falando sobre a quantidade de palavras num livro. Mas essa informação pode ser qualquer coisa, tá? Vai ser K mais log 2. K é o número de palavras, mais K log de base 2. K mais 1. Esse K mais 1 normalmente em qualquer paper assim de matemática aplicada significa uma função contínua. Então não é K mais 1 literalmente, porque esse K muda, né? A quantidade de palavras muda em relação a um texto, por exemplo. Então, por exemplo, palavras digitadas no Twitter, data mining, você pode representar dessa forma, né? Então 2 elevado ao número de palavras e o número de palavras ao longo do tempo, né? Então é basicamente essa noção. Essa quantidade de informação no canal, do conteúdo da mensagem, né? E você vai ter que esse valor aqui, essa informação, quando a gente coloca um prime, que significa que é o valor futuro, né? Por exemplo, poderia ser o inicial 0, depois o 1, 2. Vamos supor que a gente tá falando de Twitter, então aqui vamos supor que tenha 5 mil palavras, aqui 10 mil, aqui 15 mil, por exemplo. Então isso é uma coisa contínua, né? E esse prime aqui, que é o termo que é usado, ele basicamente indica essa mudança, né? Então aqui significa que essa função rodou ao longo do tempo e você vai ter que isso vai ser igual a K, vai ser aproximado, né? A K, número de palavras, mais o logaritmo desse número de palavras. Então ele cita, por exemplo, Gary Paz de Toy Story. Quantas palavras tem o Gary Paz? Eu já li até metade do Gary Paz. É um livro relativamente grande, né? Conhecido por ser grande. Tem alemão também, francês, é bem difícil de ler, né? Embora o que eu tava lendo tinha a tradução, né? Mas basicamente
Isso aqui são formas. No fim, matemática é uma linguagem, né? Isso aqui é uma forma de representar o número de palavras num contexto, ou o número de informação. Poderia ser informação sobre logística, por exemplo, sobre containers em determinado contexto. Poderia ser polígonos de um jogo, né? Ou no CGI de um filme. A informação ela pode ser representada dessa forma. Aqui é a quantidade de informação possível, que é K mais K log 2, e ao longo do tempo K. E essa mudança na quantidade de informação ela vai ser definida, vai ser aproximada pela quantidade de palavras e logaritmo dessas palavras. Então, basicamente é uma forma de dizer toda a informação dentro do ambiente que a gente está tratando. Se fosse uma imagem, por exemplo, quanto de informação tem no Super Mario World, por exemplo? Vamos supor que eu tenho aqui Super Mario e GTA. É óbvio que a gente está falando sobre polígonos em Mesh Theory. Polígonos, triângulos, né? Cai aqui em geometria computacional, né? Tem um curso da Universidade Russa, né? Online. Tinha no Coursera, agora mudou para outro site, né? Que era sobre esse tema. Muito bom. Uma professora que dava. E aqui também tem o polígonos. Qual você acha que tem mais polígonos? Triângulos, né? Então, triângulos que vão formar as imagens que a gente tem no, nos jogos, né? Cai no que é chamado de Mesh Theory, né? Mesh são como esses triângulos formam imagens, né? No fim, tudo em jogos são geometria, né? É tudo geometria. Qual tem mais? Obviamente, esquece a questão de capacidade computacional. Vamos porque a informação é definida dessa forma, K sendo polígonos, triângulos, e aqui a quantidade de polígonos vai ser K polígonos mais a quantidade de polígonos e o logaritmo da mudança desse polígono, por exemplo. Tu tá jogando Resident Evil. Tu acha que o Play 1 ele computava todo o mapa de uma vez? É óbvio que não. Ele computava seções de cada vez para não bugar tudo, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Tu não mesmo GTA, cara, tu não calcula tudo de uma vez. Mesmo no Minecraft e tal, tu vai gerando o mapa ao longo do tempo. Por isso tem delay quando o seu PC é muito ruim, né? Então, é óbvio que Super Mario sempre terá menos polígonos do que o GTA. Sempre GTA vai ser mais difícil computacionalmente de resolver, otimizar, do que o Super Mario. Isso é algo que não muda. Então, a quantidade de informação, por mais que você tenha um algoritmo melhor, você sempre vai precisar de mais capacidade computacional. Isso daqui é uma lei. Então, para resolver problemas econômicos, como o problema do caixeiro viajante, problemas sobre alocação de recursos e etc., você também vai ser sempre essa questão. Quanto mais informação você está lidando, então, por exemplo, é diferente você ter uma empresa, tipo, um mercadinho, alocar recursos de um mercadinho, né, para você importar coisa, fornecedor, etc., e um Walmart. Então, é mais difícil, por razões óbvias, né? Então pensa nisso com uma quantidade de informação. Aqui, a quantidade de informação em si e a mudança ao longo do tempo dessa quantidade de informação. Ela sempre vai ser aproximada para essa equação aqui. Então, a gente tá falando sobre ciência da computação aqui, né? Obviamente. Ok. Vamos continuar aqui. Então, você tem que a quantidade de informação, H, normalmente é H. Eu já vou até colocar a entropia de Shannon aqui, só por razões óbvias. Então, a entropia de Shannon, que é a quantidade de incerteza de informação no sistema, é dado como PI log P. Menos, né? Então é menos a soma da probabilidade de ionésimos componentes, que são os elementos no seu sistema. Você tem N. No caso aqui a gente está falando sobre polígonos, né? Então esse I aqui seria cada polígono individualmente no jogo. Então tá passando lá frame por frame, e cada frame tem o número de polígonos, certo? Enfim. E o logaritmo desses polígonos, que não é muito diferente do que a gente vê aqui, né? Então isso aqui é basicamente entropia de Shannon. Então essa quantidade de informação ou incerteza, né? Depende de como você interpreta entropia. E obviamente a quantidade
Vamos supor que o Super Mario é H1 e o GTA é H2. É óbvio que H2 é maior que H1. Ou seja, a quantidade de informação de polígonos, né, no GTA, ele é maior do que a quantidade de polígonos no Super Mario Bros. Por razões óbvias, né? Dado isso, a gente tem que H vai ser igual a log 2, então logaritmo de base 2 de n aproximado a nh, em que esse n é uma relação de quantidade de informação aqui. Só que eu tenho que explicar o H, né? O H, ele tá falando sobre letras individuais, no caso de palavras, né? Ou polígonos individuais, né? Então vamos supor que a gente tá falando sobre polígonos individuais, cada polígono, né, que forma o Super Mario por exemplo, no Super Mario... Como é? Shindou? No Super Mario do Super Nintendo. No Super Mario 64, mais fácil. Então no Super Mario 64, eu vou pegar outra caneta aqui. Obviamente vai ter menos polígonos, né? Então, mas vamos supor que a gente quer saber os polígonos individuais. Vai ser essa letra aqui, Si. Vai ser igual a menos a soma, sigma, R, N igual a 1. Acho que é R, né, igual a 1 ou N. E você vai ter que PR log 2 é a probabilidade. Que nem aqui, né? Tem também uma função de probabilidade que tem como um componente. Eu vou pôr N aqui, porque eu acho que. Eu vou pôr R mesmo. R são os polígonos. Então, cada polígono individual. Então, você tem a probabilidade de cada polígono vezes o logaritmo desses polígonos. Então, não é nada diferente disso daqui. É entropia de Shannon. Isso aqui é entropia de Shannon. E isso vai ser menor ou igual a H minúsculo. Então, vamos lá. Vamos com calma. Lembra que aqui, quantidade de palavras, quantidade de informação no geral, mudança da informação ao longo do tempo, ela vai ser aproximada para essa função. A gente tem a noção básica de entropia de Shannon, que é a quantidade de informação no sistema. Qualquer sistema, cara. Uma panela de pressão, tu pode representar dessa forma. Polígonos numa tela, enfim. Você tem que H maiúsculo vai ser igual a logaritmo de N, ou R, né? Aqui eu vou colocar R só pra... Vou colocar N aqui pra... Vai ser igual a logaritmo de N, que é todos os polígonos na tela. E vai ser aproximado para os polígonos vezes H. Em que H ele é maior que toda a função em si, né? Que toda a soma da informação nesse sistema. Então, aqui é pra gente entender como cada polígono é representado aqui, né? Individual, né? Que é esse N aqui, né? Igual a 1. Então, a soma de cada polígono, dado os polígonos e o logaritmo desses polígonos. Então, essa é a lógica. Eu acho que era R, na verdade, aqui, mas enfim. Porque às vezes eu com... Aqui é R mesmo. Minha letra aqui. Preciso distinguir. Mas é cada polígono, enfim. Ok. Acho que a primeira parte já foi. A gente vai agora para outra questão. Se quiser tirar um print aí. Agora a gente vai para outra parte. Aqui vai ser algo mais interessante ainda. Que é sobre lang. Eu acho que é length em inglês. Eu creio que é até mais importante. Só vou apagar a parte de baixo, depois eu apago o resto. Então o que vai ser lang aqui? Então basicamente a gente vai ter uma coisa chamada L,
L é de length, ou comprimento, nesse caso de código. Então, L, N de X, NC na quantidade de polígonos na tela, rodando atualmente. Ln de X vai ser menor ou igual a L de X mais C. C é uma constante. Então, o tamanho do código em relação a uma sequência de input em uma quantidade de polígonos, ela vai ser menor ou igual a somente o tamanho do seu input mais uma constante. Então, aqui é uma sequência. É uma sequência. Nesse caso, nosso exemplo para jogos é de polígonos. Então, uma sequência de polígonos, de triângulos, que formam imagens. Quanto mais triângulos, mais informação você tem que computar. Por razões termodinâmicas de dissipação de energia, tu sempre vai dissipar mais com menos, com mais polígonos, né? Tu tem que gerar mais informação ali. N de x pode ser masculino de zeros e uns também, nesse caso. Aí você tem um par ordenado x e y, que eu vou colocar em outra cor. Isso aqui é importante. Então você tem um par, né? X e y, um par ordenado, em que você vai ter o tamanho, né, do comprimento do código de x e de y, e vai fazer sentido depois, em que isso vai ser menor ou igual a c, uma constante, de x e o tamanho de y, mais o tamanho de y. Daqui, na verdade, não é tão complexo quanto parece. Parece complexo, mas não é. Basicamente, a lógica agora é que você está usando o x para fazer uma inferência sobre y. E eu vou explicar isso de forma clara, né? Essa inferência, ela vai ser a computação que você vai querer gerar. Então, vamos para a prática que realmente... E também não depende de x, né? Essa constante aqui. Mas basicamente tu vai fazer uma... Aqui x e y são objetos. Objetos que você tem um tamanho de código para gerar eles. Pode ser polígonos, por exemplo. A gente quer fazer uma inferência sobre isso. Então você vai ter, por exemplo, a complexidade relativa de um objeto y dado x. Então, de um objeto y dado x. É a complexidade de gerar ele, né? E temos L de P como um programa de tamanho mínimo para obter y de x. Então, com base em x, você vai ter o y, né? Então, ok, vamos lá. Eu tenho x, quero y, em resumo, né? Eu tenho x, eu quero y. Esse daí que você quer gerar. Só que para você gerar isso, você precisa de um... E aqui a gente tá falando de polígonos, tá? Mas só que para gerar isso, você precisa de um programa, certo? Esse programa, ele vai ser L de P. Ou seja, é um código que tem um tamanho. E esse tamanho a gente tá falando também de o quanto eficiente ele é. Sabe a otimização em jogos, por exemplo? Ou em algoritmos? Então, a gente quer que esse programa seja o menor possível e o mais eficiente possível. Dado uma linguagem, a gente vai para Type Theory, usada, né? Obviamente C++ ela tem uma alocação de memória melhor do que Python, por exemplo. Assembly melhor que C++ e C. E assim, enfim. Então, se você programasse em zeros e uns, você poderia ter mais eficiência ainda, mas enfim. Você não tem que compilar, etc, mas a gente não consegue, né? Então você vai ter uma função phi com o programa p e x, porque eu preciso de x para ter o y. Então x é a minha variável para eu achar y. Então eu preciso do x. Então por isso que só esses dois estão juntos aí.
vai ser igual a y. Então vamos lá. Eu tenho um par ordenado x e y. Eu tenho um tamanho de x e y também, que vai ser menor ou igual a uma constante de x e meu tamanho de y. A gente tá falando de polígonos, né? Qual o tamanho dos polígonos, quantidade de polígonos no Minecraft, por exemplo. Só que agora eu tenho o tamanho do meu programa P. Eu quero achar uma função que tem desse programa, Python, C++, e x, meu input, eu quero gerar y, que é a computação final aí que eu preciso. Então esse phi, esse valor aqui, ele associa um objeto y, um programa p com x. Então ele computa isso, né? E o que você quer achar é a complexidade de Kolmogorov de tudo isso, né? Então o que você quer achar é o menor programa p. Então vamos supor que tu quer rodar. Eu vi uns caras rodando GTA num PC horrível, né? Só que eles tiveram que tirar shader, eles tiveram que tirar física do jogo, som. Ficou horrível, né? Por quê? Porque eles não otimizaram o jogo, eles tiraram coisas, eles tiraram informação, eles diminuíram a quantidade de informação, quantidade de K, por exemplo, música, etc. Por exemplo, no PlayStation 1, você tinha uma quantidade de música que você poderia pôr num jogo porque isso pesava, né? Então, no Super Nintendo também, então, às vezes você tinha que usar criptografia, né, pra você... Perdão, a criptografia não, você tinha que fazer compressão para você diminuir o tamanho da quantidade de informação. Por exemplo, no Nintendo 64, as fitas, né, elas não tinham a mesma quantidade de informação para pôr ali como no CD. Então, os jogos da Nintendo tiveram que ser compressos, né, para eles conseguirem caber ali os jogos no usador Ocarina of Time da vida, etc. Porque a quantidade de informação necessária para rodar negócio 3D era muito grande pro cartucho, né? Por isso que o cartucho morreu. E também era caro. E aí, então, o que você quer achar? Você tem K, você tem o φ de y dividido por x, que é o que você quer achar dividido por que você já tem, né? E você vai ter que isso vai ser, primeiro, a minimização, vai ser uma condicional, né? No seu melhor caso, você vai achar a minimização de L de P, ou seja, tu vai achar o menor programa, o mais eficiente, menor possível, para resolver esse negócio aqui, para você achar y. Ou seja, para você resolver o problema que você quer resolver. Para você rodar Minecraft no Ultra num PC mais fraco. Para você otimizar alguma coisa, né? O League of Legends, por exemplo, ele é muito otimizado, na minha opinião, por exemplo. E aí você tem φp, a mesma equação aqui, né? φp de x. Opa. Isso aqui tá tudo no paper do Kolmogorov, tá? Todas as equações estão no paper que eu citei. E aí. Vamos supor que não seja o caso, né? Pra quem não sabe, quando a gente coloca esse colchetes dessa forma, né, em programação, isso aqui é uma opção. Então isso aqui é a primeira opção. Então no melhor dos casos, a gente tem essa primeira opção aqui. Agora a gente quer gerar a outra opção, né? Então, se der merda, por exemplo, que vai ser infinito se não tem nenhum. É infinito se não tiver nenhuma função recursiva nenhuma função recursiva, que é só um programa, só um algoritmo, né? P. Lembra que P é isso daqui, é o programa. Então, vamos supor que não existe um programa, um algoritmo, uma função, por exemplo, porque o algoritmo é assim, você converte uma equação para um algoritmo aqui. Então, não existe um algoritmo, uma função recursiva que gere o programa P que eu quero, que é a minimização que vai otimizar o negócio. Então, supondo que não exista,
tal que... Deixa eu trocar de cor aqui. Tal que, such that. Então o que eu quero achar é P, obviamente, problema. Esse S.T é de such that, né? Tal que Φ P de X seja igual a Y. Então, vamos lá com calma. Vamos por partes. Quantidade de informação no sistema, K. Toda a informação no sistema, essa equação. A mudança desse sistema ao longo do tempo. A equação de Shannon para quantidade de informação no geral, entropia, que é a mesma coisa que está aqui em cima, não muda. Isso vai ser igual a N de H, que basicamente vai representar toda a informação no sistema, em que você tem palavras individuais representadas nessa equação aqui, que é a mesma coisa que isso daqui, só que para cada palavra individual ou cada polígono individualmente, nesse contexto, na soma de S parâmetros, né, e R polígonos, que vai ser menor ou igual a H, então H é o seu valor máximo que você pode ter, né, de informação, então por isso que sempre vai ser uma aproximação disso daqui, né, então esse NH é toda a informação do sistema, toda a informação, todos os polígonos tem na tela lá, você jogando seu Simples do PlayStation 2, você jogando seu Crimson Desert, etc. Ok, deixa eu só apagar minha caneta aqui. Aí a gente viu sobre o tamanho de código, né? Então aqui a gente tem representado a sequência de polígonos, vai ser sempre menor que a sequência de input mais a constante que eles colocam aqui, né? E a gente tem aqui que eu tenho um programa de tamanho P que resolve uma função que no fim vai achar Y, que no fim vai resolver o problema computacional que você quer, porque aqui pode ser todos os problemas computacionais que existem, tá? Teoricamente, né, falando, né? Então poderia ter uma versão aqui para computação quântica e neuromórfica, mas não é o caso aqui. Então aqui é computação clássica, que eu não sei se é aplicado com complexidade comorável para computação quântica. Da mesma forma, né? Eu nunca vi um paper sobre isso. Então a complexidade Kolmogorov, ou seja, vai ser achar o menor programa de menor tamanho. Não é só tamanho de código, né? Tipo linhas de código, é tamanho de eficiência de código. Tá? Então o tamanho do código é isso. Obviamente, você programar em C++ é mais eficiente que Python. Em Assembly mais que C++ e C. Então, isso já é para mim uma noção de eficiência, né? Então, você quer achar o menor código possível dentro de uma type theory, né? Dentro do contexto de tipos da linguagem de programação que você está usando. Então, pode ser Golang, pode ser Julia, pode ser qualquer tipo de linguagem de programação que você está usando, que vai ter mais ou menos eficiência. Vamos supor que nessa parte azul, tu achou a menor programa possível. Não exatamente o menor possível de todos os inimagináveis, mas você achou um programa mais eficiente que outros, pelo menos. Então tu resolveu o problema, é a parte em azul. A parte em preto aqui seria outra opção, né? Então aqui você conseguiu, aqui você não conseguiu. Então você vai rodar isso daqui infinitamente se não tiver nenhuma função recursiva, nenhum algoritmo, P, tal que você acha essa função. Então aqui você resolveu o problema, tu minimizou a complexidade de Kolmogorov, tamanho do algoritmo, aqui não. Por que você quer minimizar? Porque você quer otimizar o seu sistema. Então vamos supor que a gente está falando de um jogo, né? Você quer minimizar você quer criar um algoritmo para rodar aquele jogo mais fácil. Só que tu não tá conseguindo, né? Ou você quer resolver um problema computacional aplicado à economia, só que é um volume muito alto de dados e tu quer minimizar esse problema de logística, né? Por exemplo, o Traveling Salesman não tem solução no momento. Ele é problema de complete ainda. E vários problemas de logística. O caminho de Hamilton, né? Que é o menor caminho entre ponto A e B, também não tem solução. Vamos supor que eu tenho 500 caminhos. Não, é uma empresa com 120 caminhões e mais de 150 pessoas de moto e carro que vão entregar coisas durante uma semana. Eu tenho as ordens, né, os pedidos. Como que eu resolvo qual o melhor caminho entre eles para eles fazerem essa operação? É difícil, cara. São muitas ruas, são muitos nodes, né? Que você tem que passar por. Vamos representar de forma visual, né? Então,
Então tem aqui as ruas. Vamos supor que isso aqui são algumas ruas, né? Mas eu tenho N ruas, né? Eu tenho 2 elevado a K ruas. Então vamos supor que K seja ruas. E eu tenho 2 elevado a K ruas. K mais 1 eu tenho os nodes, né? Que são as interseções entre ruas. Então eu tenho N nodes. N bolinhas aqui. E tu quer saber qual é o menor caminho entre N agentes para entregar coisas. Isso não tem uma solução óbvia, né? E sempre tem um algoritmo melhor, tá? Você achar o melhor algoritmo possível de todos é provavelmente impossível. Sempre tem um algoritmo melhor para resolver um problema. Isso é um fato, né? Sempre tem uma linguagem. Talvez tu achou a melhor forma de resolver o problema em C. Ou C++, etc. Mas vamos supor que eu crio uma linguagem de programação que resolve o problema melhor que você. Em questão de type theory, né? Então a minha linguagem de programação é melhor que a sua para resolver esse problema. Você aplica o mesmo algoritmo e funciona mais rápido, né? Enfim. Então o ponto é que isso é um problema que ajuda em relações de produção, em indústria, em logística, em alocação de capital. Só que em vários problemas isso aqui é extremamente complexo de resolver quando você aumenta o input. Aí você vai estar num looping que você não tem solução. Vamos aplicar para jogos isso daqui. Isso é um fato, tá? As pessoas reclamam que hoje em dia tá muito mais difícil, por exemplo, tu otimizar jogos, né? Então elas falam, nossa, os caras não otimizam os jogos direito. Fica tudo cagado, eu tenho uma RTX 5080 e não roda o jogo direito. Cyberpunk aqui com um monte de mod, shader. Cara, quanto mais você aumenta a quantidade de informação no sistema, em que você tem um problema que não tem solução rápida, né? Por sinal, Mesh Theory, polígonos numa tela, é NP-complete. Eu não sei se é NP-hard, mas tu não tem solução rápida para resolver isso. Ou seja, quanto mais você aumenta o input, acabou, cara. Esse problema fica intratável. Tu vai ter lag. Tu vai ter lag no Cyberpunk com um monte de shader, etc. Mesmo com a melhor placa do mundo. Por quê? Porque basicamente é um problema intratável. Não tem solução no momento. Existe solução? Provavelmente. Mas a gente não sabe qual. Se você quiser criar um algoritmo aí pra resolver o problema, ora a Deus aí. E boa sorte, né? Porque realmente é um problema intratável, né? Como que a gente resolve o problema intratável? Eu não sei. Se eu tivesse a resposta, eu estaria rico, né? Porque as empresas iam querer fazer. Queriam saber qual é esse segredo, né? Mas bom, o grande ponto é esse, né? Tipo, você otimizar jogos, principalmente Ray Tracing, por exemplo, eu vou colocar aqui em cima. Você sabia que Ray Tracing em jogos está diretamente associado a polígonos, que é o que a gente viu aqui, e que o Ray Tracing ele vai aumentar a quantidade de informação em relação ao processamento de cada polígono na tela. Então, cada polígono que está representado dessa forma aqui, na tela, ou que a gente pode representar por NH, você vai ter mais outra representação que vai ser muito maior. Eu nem sei como representar Ray Tracing matematicamente, mas basicamente tu tem todas as noções de refração, reflexão e etc, mais o que você já tinha anteriormente. Então isso aqui tá errado, você tem que calcular a luz para cada polígono na tela, cara. Então é óbvio que isso daqui vai dar merda. Isso daqui é NP hard ou NP complete. Você não tem solução no momento para resolver esse problema. Então é óbvio que quanto mais o jogo ficar com mais polígonos, que vai ficar mais bonito, teoricamente, mais isso daqui fica intratável. Mas isso daqui fica impossível de você resolver, otimizar. Eu tô falando impossível. Impossível de otimizar. Tipo, você não consegue otimizar algo se você não sabe como resolver um problema como o Ray Tracing, de uma forma simples. Então acabou, cara. Você não tem solução Ray Tracing no momento. É NP Complete, não tem solução. Não adianta você ficar xingando os caras pra otimizar o jogo, etc. Tem vezes que não tem como otimizar mais. Óbvio que, tipo, sempre teve essa discussão no tema, né? Desde a época do Play 1, etc. Do Crash. Já tinha essa discussões de otimização, né? O Heart of Darkness, por exemplo, do Play 1. Eles falam como eles fizeram a otimização do jogo, calculando a probabilidade de movimentos futuros do personagem.
Tem formas de você resolver problemas, mas não é tão simples quanto parece. Não é simplesmente eu ir lá e ou vou dar 1 milhão pra vocês, otimiza aí. Tu vai gastar 1 milhão à toa, cara. Tem vezes que você não tem como otimizar mais alguma coisa com facilidade, né? Pra terminar, eu quero falar sobre o resumo, né? Então eu vou tirar Ray Tracing daqui. É um tema para outro vídeo. Eu vou colocar em azul aqui. O que a gente queria achar é esse daqui, né? K de x, que é a complexidade de Kolmogorov de uma função computacional. Poderia ser qualquer problema computacional, em economia, ou jogos, etc. E você tem no paper do Kolmogorov, que é uma coisa que eu percebi, lendo de novo, né? Eu já li algumas vezes esse paper. Você tem esse kt de x, em que esse t chama dificuldade. Opa, tô escrevendo em inglês aqui, dificuldade. Então, você tem níveis de dificuldade dessa solução de k de x, por exemplo. Tu quer computar números de Goldbar, números primos de Goldbar. Você não consegue fazer isso ad infinitum, né? Mas tu pode achar algoritmos mais eficientes para calcular. Tu quer calcular números primos, né? Como que o de Aristóteles. Tem formas eficientes de fazer isso. Mas vários problemas têm dificuldades diferentes, né? Então você tem aqui, por exemplo, a minimização. Tá no paper isso daqui. De kt de x de um algoritmo. Essa parte eu tô adicionando. Então você tem uma dificuldade associada ao minimizar o tamanho do código. Então cadê? Aqui, ó. O tamanho do código é a minimização do tamanho do código do programa P. Otimizar o código, né? Então aqui eu tenho a minimização desse código, de todo o código em si, né? Toda a função, etc. Isso aqui poderia ser uma otimização de um jogo, de logística, etc. Aqui é a dificuldade e tudo junto, né? Então eu quero minimizar um problema, eu quero fazer um problema ficar mais fácil, eu quero otimizar um problema para ficar mais rápido. Em resumo, e aqui eu vou ter que tirar uma parte. Então eu vou... Dá até dó de tirar, mas eu vou ter que... Vou pôr aqui, velho. Dá uma dó de apagar isso aqui. Até quando eu apago depois de terminar a aula, eu fico com dó. Então, em resumo, eu queria falar na conclusão do paper, né, do artigo, que é uma conclusão muito boa, por sinal. Ele disse... Deixa eu pegar um vermelho também. Se um set finito M se um set finito M contém n elementos, contém n elementos, então existe uma minimização. Esse aqui é there exists, ou existe na matemática, uma minimização de tamanho do input x, sendo que x está em M, ou seja, cada nx estão dentro de M. Então n elementos x de input, né, no caso nossos polígonos na tela, em que eles são membros randômicos de M, né, por sinal. Então você vai ter no final de tudo. Deixa eu ver se eu faço de outra cor. Opa. Vou ter que fazer de azul. No final você vai ter que, para cada x, você vai ter uma complexidade de Kolmogorov, que vai se aproximar
do logaritmo de base 2 de n. Então, se um set finito M, um set é uma caixa com coisas. Na matemática, um set é isso. É uma caixa com coisas, com n elementos. Poderia ter regras de aritmética específicas, você pode especificar coisas nessa caixa. Vamos supor que eu tenho uma caixa M que tem n elementos numéricos, né? Números naturais, por exemplo. Existe uma minimização, essa é o ponto do artigo dele, né? Existe uma minimização do tamanho do input, dado que o input está dentro desse set, em que para cada elemento desse set, nessa caixa, né? Você pode fazer operações computacionais, matemáticas. Existe uma complexidade de Kolmogorov que se aproxima do logaritmo da informação contida nessa caixa. N. Nesse caso, nos polígonos na tela. Então, vamos supor que eu tenho uma caixa em que eu tenho todas as regras necessárias para a geração de polígonos. Então, é uma relação geométrica. Então, tudo na minha tela é polígonos. Toda a informação de mundo que tem nesse ambiente são polígonos. É graph theory, né? Teoria dos grafos, são relações geométricas. Existe uma minimização, uma função que minimiza, que otimiza a computação desses polígonos. Qual é a minimização mais tryhard possível? Não sei, mas existe uma otimização. Tem sempre uma forma de fazer um código mais eficiente, né? Creio que esse é o paper. Esse é o objetivo do paper, né? Você sempre pode minimizar essa função gf de x, em que x é seu input, f é essa função, dado um código para rodar isso daí, né? Então, isso aqui é aplicado para economia, isso é aplicado para ciência da computação no geral. Como eu disse, esse curso é mais computacional, né? Então, eu já fiz vídeos sobre algoritmos aplicados em economia. Então, eu creio que quem viu os vídeos em ordem e entendeu o que eu disse aqui, se ficar alguma dúvida pode colocar nos comentários. Se você viu os vídeos em ordem e chegou aqui, você entende como isso aqui é importante. A gente tá falando sobre capacidade computacional e relações de eficiência computacional. Então, isso é muito importante para a produção, tendo em vista que a gente crê na teoria neoaustríaca que a gente precisa de algoritmos para aumentar a produção em alguns contextos. Então, dado isso, eu creio que é extremamente importante que a gente entenda o que significa complexidade de Kolmogorov na prática, né? Então, a maioria das equações aqui são do paper do Kolmogorov. Então, não é minha opinião, é o que ele disse. Eu tentei explicar o que ele disse na medida da capacidade que eu tenho, né? Que eu falar que nem o Chaves, né? Tão pouquinho, né? Mas ao menos deu pra explicar, creio eu, de uma forma interessante, né? Mas tudo que você tem que lembrar é que sempre há uma lower bound. Sempre há uma capacidade mínima necessária para se rodar alguma coisa em relação à dissipação de energia que é dada pelo limite de Landauer. Que a gente tem que lembrar que é a constante de Boltzmann e logaritmo disso, que é o limite de Landauer. Então, por bit processado, tu tem que dissipar energia. Na computação clássica, na computação quântica, você tem uma dissipação menor, na neuromórfica também. Você tem Mann-Whistler e etc., que junta um pouco a parte lógica e memória, assim como é no cérebro, de certa forma. Mesmo assim, tu tem dissipação de energia. Então, tu tem que usar energia no fim e você dissipa. Você não vai... Não existe uma máquina de energia eficiente que não gasta energia, que ela usa sempre a mesma quantidade de energia. Isso não existe biologicamente. Não existe no universo nada que faça isso. Então eu não creio que seja possível fazer algo assim. Então eu creio que Deus, nas leis, nas formas que das leis que ele criou em relação à termodinâmica, não existe no momento evidências que você consegue ter um sistema que não dissipa energia. Então é isso.